Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, eu sou a Bianca Andrade e o Papo de Quarta de hoje é sobre o ESG e o impacto no mercado. E você sabe o que é o ESG? A sigla em inglês reúne os 3 pilares do movimento: Environment, meio ambiente, social e governança. Embora esteja muito em alta do ano passado para cá, o ESG começou no Brasil em meados de 2016. O assunto ESG ganhou mais relevância recentemente, devido a uma série de fatores, incluindo a crescente pressão dos investidores por empresas responsáveis e sustentáveis, o aumento da preocupação com questões ambientais e sociais e a mudança de percepção dos empresários sobre a importância da sustentabilidade como fator de competitividade entre as empresas. Empresas que não têm práticas sustentáveis e responsáveis podem ser vistas negativamente pela sociedade, o que pode afetar sua reputação e, por consequência, sua capacidade de atrair clientes e investidores. E para falar um pouco sobre esse tema, aqui conosco temos o analista de sustentabilidade na Mercedes-Benz, Rafael Cano. Bem-vindo ao Papo de Quarta, Rafael. Oi, Bianca, obrigado, valeu aí pelo convite. Rafael, para a gente começar, como surgiu o ESG dentro das empresas? Olha, eu vejo que o ESG, ele de certa forma já existe há muito tempo, né? Eu acho que ele ganhou uma roupagem, né? Um rótulo novo, muito até por conta, acho que dessa questão da pandemia, né? Que acho que escancarou muita coisa na nossa sociedade, né? Então, antes a gente via muitas empresas fazendo algumas ações talvez mais pontuais, focadas no meio ambiente, algumas ações mais assistencialistas em termos de responsabilidade social, por exemplo, mas eu acho que nos últimos anos foi escancarado um pouco essa questão da desigualdade, principalmente no nosso país, né, a questão do aquecimento global, por exemplo, no planeta, né, então o SG ele surgiu para talvez organizar isso de uma forma um pouco mais estratégica, né, para tirar talvez um pouco só esse viés assistencialista, embora, por exemplo, aqui no país, né, no Brasil, a gente ainda depende muito disso, porque a gente está num país muito desigual, né, o SG ele tem essa visão mais estratégica para tentar conectar mais o ramo, né, o segmento das empresas com essas ações, né, com essas demandas que nossa sociedade precisa, né, então, por exemplo, né, uma empresa que de alguma forma as empresas começaram a entender que não adianta elas só lucrarem, porque se em algum momento elas só lucrarem, talvez elas vão acabar, esse lucro, né, desenfreado, pode acabar matando no futuro o negócio delas, né, porque elas vão, de repente, não ter mais consumidores para conseguir consumirem os seus produtos, né, então eu acho que o ESG, ele vem um pouco dessa consciência, né, de que a gente precisa, talvez, ter um ambiente, né, uma comunidade que esteja mais, como posso dizer assim, mais equilibrada, né? Então, como que a gente pode olhar para alguns problemas, né, e como, às vezes como empresa, colocar um pouco o dedo na ferida desses problemas e ajudar a resolver, né? E aí, claro, né, tirar benefício disso também, né? Afinal, a nossa sociedade também precisa que as empresas lucrem e tenham os seus benefícios. Você falou sobre a visão estratégica e também sobre as ações que essas empresas podem estar fazendo sobre esse tema. Como que funciona essas ações? Da onde que elas vêm dentro da empresa? Olha, eu acho que é um movimento natural não, né? Acho que a gente tem um cada vez mais forçado a ter esse olhar, né? Mas é tentar entender os problemas que a gente tem no nosso segmento, né? Então você está super envolvido aqui num exemplo que eu acho que é super perfeito para esse tipo de coisa aqui na Mercedes, que é o coletivo de respeito, né? Então a gente entende aqui na Mercedes, né? Infelizmente, que a nossa sociedade tem esse problema grave do a importunação sexual nos transportes públicos, né? Então, por que não a gente, como, né, uma empresa importante nesse meio do transporte, colocar o dedo nessa ferida também e tentar ajudar a sociedade a resolver esse problema, né? Que também impacta o nosso negócio, né? As pessoas não querem, talvez, andar de transporte coletivo porque elas acham que é perigoso, né? Então, a gente olhando para esse nosso negócio e também olhando para essa questão né, de ajudar a sociedade, a gente resolveu sim, né, colocar o dedo nessa ferida e tentar ajudar de alguma forma a sociedade para resolver esse problema, né? Então, acho que esse é um exemplo muito claro de ação, né, ESG, que super se conecta com a estratégia da empresa, né? Então,
as empresas têm começado a olhar esse olhar, né? Quais são os problemas que de alguma forma afetam o meu negócio e que também são um problema para a sociedade? E aí a gente tenta juntar esforços, né? Acho que isso é um ponto importante do SG também, né? E o entendimento de que as empresas elas não fazem nada sozinho. Então acho que existe muito hoje em dia essa sinergia entre sociedade civil, né, as pessoas em comum, né, organizações não governamentais, as empresas e também o poder público, né? Então acho que isso também é um ponto bem positivo do ESG, é que o ESG vem abordando bastante essa questão de a gente trabalhar esses problemas em conjunto, porque talvez sozinhos ninguém tenha muita força sozinho para resolver. Trabalhar o que a sociedade precisa, que a gente precisa ajudar eles. Isso aí. E para os universitários que estão agora entrando no mercado de trabalho, que tipo de formação você acha que esse público precisa ter, que tem interesse em trabalhar nessa área? Que formação eles precisam ter? Ou que cursos eles podem ingressar para trabalhar nessa área do ESG? Olha, isso, né, até por ter ganhado meio que uma roupagem nova, um rótulo novo recentemente, não existe, acho que, uma formação específica de graduação, pelo menos em ESG hoje em dia, né? Então, os profissionais que eu vejo que estão trabalhando nessa área, eles vêm, né, de uma das três siglas, né? Então, eu sou de psicologia, né, porque eu venho da área social. Tem muita gente que vem de meio ambiente, talvez a maioria vem por conta do meio ambiente, são engenheiros ambientais, então tem uma importância grande no tema, e muitas das pessoas vêm de administração, né, até por conta da questão da governança corporativa e tudo mais, né? Então, é uma área que eu vejo que não tem uma formação muito específica ainda. O que tem surgido cada vez mais são cursos MBA, né? MBA, né? Ou às vezes até um curso um pouco mais curtos, né? De cursos livres que eles falam, né? Enfim, sobre ESG ou sustentabilidade corporativa, né? Então, eu fiz agora recentemente, terminei o ano passado, me perdi um pouco no tempo, mas acho que foi no ano passado que eu terminei um na UFSC, inclusive, uma pós. Então, tem bastante curso mais específico nesse sentido. Eu sei que a Exame tem um muito interessante, né? O Instituto Ethos também, que é um instituto, né, que trabalha muito essa questão da sustentabilidade, também eles têm um programa de pós-graduação. Eu não lembro com qual universidade agora, que é bem legal. E também tem um curso mais curto também de gestão em ESG, também é bem interessante, né? Então, tem bastante informações novas aparecendo. De novo, não tem nenhuma graduação específica. Acho que isso vai começar talvez a aparecer também no futuro, mas ainda não tem. Mas acho que para quem quiser começar na carreira, né, eu acho que começar a se engajar pessoalmente com causas ESG, eu acho que já começa a te dar uma noção legal, te dar um preparo interessante para você poder trabalhar com o tema, né? Então, se envolver com trabalhos voluntários, seja no âmbito ambiental ou social, né? Ter mais contatos com ONGs, eu acho que isso já vai te dando uma roupagem, uma noção do que se trata o tema, né? Então, mesmo assim, se alguém já trabalha, eu tenho certeza que a sua empresa, de alguma forma, deve trabalhar o tema ESG, então tenta se envolver com a área responsável, eu tenho certeza que ela deve ter trabalhos voluntários, projetos, né? Então, as empresas estão sempre abertas para receber pessoas dispostas a apoiar com essas iniciativas. Então, acho que tudo isso pode começar já a dar experiência para que as pessoas possam, em algum momento, se quiserem, migrar para essa área oficialmente. Show, perfeito. Obrigada pelas dicas, das Imagina. formações, dos cursos. Agradecemos a presença do analista de sustentabilidade, Rafael Cano, aqui conosco hoje no nosso Papo de Quarta, e aguardamos vocês novamente quarta que vem com um tema muito interessante também. Obrigada, pessoal. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.